Nesta manhã de segunda-feira, 3 de junho, quando celebramos a memória de São Carlos Luanga e seus companheiros mártires, a liturgia nos traz o Evangelho de São Marcos, capítulo 12, versículos de 1 a 12. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a falar aos sumos sacerdotes, mestres da lei e anciãos, usando parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a, fez um lagar e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinha a alguns agricultores e viajou para longe. Na época da colheita, ele mandou um empregado aos agricultores para receber a sua parte dos frutos da vinha. Mas os agricultores pegaram no empregado, bateram nele e o mandaram de volta sem nada. Então o dono da vinha mandou de novo mais um empregado. Os agricultores bateram na cabeça dele e o insultaram. Então o dono mandou ainda mais outro, e eles o mataram. Trataram da mesma maneira muitos outros, batendo em uns e matando outros. Restava-lhe ainda alguém, seu filho querido. Por último, ele mandou o filho até os agricultores, pensando: eles respeitarão meu filho. Mas aqueles agricultores disseram uns aos outros: esse é o herdeiro. Vamos matá-lo e a herança será nossa. Então agarraram o filho, o mataram e o jogaram fora da vinha. Que fará o dono da vinha? Ele virá, destruirá os agricultores e entregará a vinha a outros. Por acaso não lestes na Escritura: a pedra que os construtores deixaram de lado tornou-se a pedra mais importante? Isso foi feito pelo Senhor e é admirável a nossos olhos? Então os chefes dos judeus procuraram prender Jesus, pois compreenderam que havia contado a parábola para eles. Porém, ficaram com medo da multidão e por isso deixaram Jesus e foram-se embora. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes, gostaria de iniciar esta meditação com uma oração, lembrando hoje a memória de São Carlos Luanga e companheiros mártires. São Carlos foi queimado vivo por causa de sua fé. Gostaria de iniciar esta meditação com esta oração. Meu Jesus, ensina-me a testemunhar a fé como fizeram estes servos fiéis teus. Que enquanto eu viver, o Senhor me conceda a graça da oração constante, da perseverança nos teus ensinamentos e do amor à tua santa pureza. Que eu possa ser parte dessa fonte que nunca deixa de jorrar a tua água
que é a fonte de libertação e salvação. Conceda-me, Jesus, pela intercessão de São Carlos e de todos os seus jovens companheiros, uma fé muito além do meu entendimento e um coração abandonado à tua vontade. Assim seja. São Carlos, Luanga e companheiros, rogai por nós. Quis começar com esta oração, porque lendo um pouquinho a história de São Carlos e seus companheiros mártires, a história de testemunho, porque o rei decidiu matar todos que rezassem. E hoje parece que um pouco vamos na contramão. Hoje nós temos os momentos de oração. Aqui no Brasil, nós podemos rezar à vontade e parece que vamos perdendo esse desejo de rezar, perdendo esse desejo de testemunhar Jesus Cristo através das nossas atitudes, através, por que não, dos nossos momentos de oração. Quando nos reunimos para rezar, também é uma maneira de testemunhar a nossa fé. Diz um ditado: quem reza, Deus ajuda. E nós temos aqui todos os dias, às 6 horas, esse momento de oração. Momento de proclamar o Evangelho, de meditar, momento de nos prepararmos para termos um dia melhor. E poucas pessoas conseguem rezar neste horário aqui conosco. Fico pensando os jovens, um jovenzinho que ensinava religião e o rei de próprio punho atravessou seu peito com a espada porque ele estava ensinando, testemunhando Jesus Cristo. E deixou esse jovem agonizar a noite toda e no outro dia ele foi decapitado. Por quê? Porque estava ensinando, porque estava rezando. E São Carlos foi queimado vivo por causa da sua fé, por causa do seu testemunho. Que o Senhor nos ajude no dia de hoje a olhar ao nosso redor e pensando nesses mártires, que eles intercedam por cada um de nós e nos ajude a termos também esse desejo de rezar, esse desejo de ensinar o Evangelho e a palavra de Deus. Por isso somos convidados hoje pelo evangelista Marcos, quando Jesus conta esta parábola exatamente para os fariseus, aos sacerdotes, os mestres da lei, os anciãos, ele conta esta parábola da vinha, onde, no fim das contas, eles conseguem entender que Jesus contou esta parábola para eles e por isso eles queriam matar Jesus. Não foi diferente com Jesus, quando Jesus quis testemunhar até o fim, fazer a vontade do Pai, também não faltou quem quisesse matar Jesus, quem quisesse condenar Jesus. Por quê? Porque ele estava fazendo o bem, porque ele estava rezando, passava noites rezando. Quis fazer o bem, passou fazendo o bem e fez bem todas as coisas. E por isso foi condenado. Queridos ouvintes, somos convidados a cuidar desta vinha que o Senhor deu a cada um de nós, a nossa vida. O Senhor que, como dono da vinha, construiu a vinha, cercou-a, fez um lagar, aquela
caixa, aquele lugar onde esmaga a uva, construiu até uma torre de guarda para garantir a segurança. Esta vinha é o povo de Deus, esta vinha pode ser a nossa vida, que o Senhor deu a cada um de nós para cuidarmos e cuidarmos bem desta vinha. Mas precisamos recordar que esta vinha não é nossa. Somos apenas os agricultores que cuidam desta vinha. E que no tempo certo o Senhor quer os frutos que a Ele pertencem. Por isso somos convidados a cuidar bem desta vinha, para que o vinho, no tempo oportuno, seja dado, devolvido ao dono da vinha. Somos apenas agricultores. E Jesus, contando esta parábola, veja qual foi a reação desses agricultores no tempo oportuno em que Deus mandou, o dono da vinha, Deus mesmo, mandou os seus empregados para receber a parte que lhe cabia. Os agricultores pegaram no empregado, bateram nele e o mandaram de volta sem nada. E assim o dono da vinha, que é Deus, foi mandando outros empregados, até por último mandar o seu filho Jesus, para que eles pudessem entregar os frutos que pertenciam ao dono da vinha, a Deus. E olha qual foi o pensamento desses agricultores: esse é o herdeiro, vamos matá-lo e assim nós vamos ficar com a herança. Vamos pedir ao Senhor no dia de hoje que nos ajude a cuidar desta vinha, que não é nossa, mas que o Senhor nos concedeu a graça de sermos os agricultores. Hoje, na sua reflexão pessoal, quem sabe você possa pensar como está sendo o cuidado da sua vinha, da sua vida, da vinha que Deus te concedeu. Você cuida bem desta vinha? Você está produzindo os frutos que o Senhor espera de você? Olhando para a vida de São Carlos Luanga e seus companheiros, você tem aquele momento especial todos os dias para rezar? Você tem esta liberdade para rezar? Aproveita então esse tempo de graça, esse tempo em que você ainda pode rezar livremente, mas que muitas vezes nós deixamos passar o dia e não temos esse horário. Eu peguei esse horário das 6 horas da manhã para ser o meu momento de oração, de rezar com vocês, mas também é o meu momento de oração. O momento em que eu olho a palavra de Deus, eu rezo com a palavra de Deus. E o que eu falo para vocês, eu externo aquilo que eu estou rezando. Já me perguntaram se eu escrevo tudo para falar aqui. Nada, não escrevo nada, né? Eu proclamo o evangelho e a partir daí vem aquilo que eu falo, né? Esta breve e simples reflexão, mas é tudo que sai do coração na hora. Então vamos pedir ao Senhor que nos ajude a criar esse interesse pela oração, esse interesse por esta vinha que não é nossa, mas que o Senhor confiou a nós, para no tempo oportuno entregar de volta a vinha ao seu dono, a Jesus. A ele pertence esta vinha. E olhando para São Carlos Luanga e seus companheiros, no dia de hoje pedir essa intercessão. Muitos jovens que derramaram seu sangue, dizendo: eu rezo e continuarei rezando,
e o rei criou essa revolta e matou Carlos e seus companheiros, todos aqueles que rezavam. Chegou a separar de um lado os que tinham a intenção de rezar e do outro lado os que não tinham intenção de rezar. Aqueles que tinham a intenção de rezar foram mortos. E muitos deles disseram: Eu rezo e vou rezar e testemunhar a minha fé. Que o Senhor nos ajude e faça de cada um de nós testemunhas do Evangelho e ainda mais do Evangelho vivo do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sempre rezamos às 6 horas da manhã, através da web rádio Filhos de Santa Mônica, a rádio da família cristã.